boa noite, Piauí maravilhoso das redações. Cadê minhas cidades polo? Quem está me assistindo por aí? Diga de onde você está falando. Hoje nossa aula de redação. Segunda-feira é o nosso encontro com redação. E cadê vocês estão de onde? Colônia do Gurgueia, eu estava lá ontem. Seu Nilton Mar, ontem eu estava em Colônia do Gurgueia. Me hospedei, estava hospedado em Cristino Castro. Passei pela Alvorada, pela Colônia do Gurgueia, andei toda aquela região sul maravilhosa, ô lugar legal. Sabe quanto era a temperatura ontem lá, seu Nilton Mar? Nós estávamos com 23 graus. Parecia Teresina, né? Teresina que, aliás, está começando o BR Obró. Preparem-se, viu? É tempo de BR Obró aqui, o período mais quente da nossa cidade. E eu vou ficar com saudade desse clima maravilhoso que estava lá em Colônia do Gurgueia, Alvorada do Gurgueia. E estaremos, São Pedro do Piauí, falando aí. São Pedro do Piauí, se prepare que é agora, viu? Neste dia 2 de setembro, sábado agora, próximo sábado, 2 de setembro, estaremos em regeneração. Estaremos quem, professora? Eu e toda a equipe pré-ENEM Seduc preparando vocês para o Enem. Tá bom? Fazendo aquela mega revisão, com muito dinamismo, com muitas informações para vocês em regeneração, no dia 2 de setembro, no sábado. 2 é 3 de setembro, sábado? É 3, né? 3 de setembro em regeneração e no dia 4 a gente vai estar em Floriano. Você da Princesinha do Sul, aguarde que estamos chegando por aí também, tá bom? Então, vou encontrar com a minha turma de São Pedro, eu quero ver aquele carinho de vocês. Não esqueçam de ir lá comparecer às nossas revisões. Como é que eu faço para ir, professora? Entre em contato com a direção da sua escola, que eu tenho certeza que tem uma caravana preparada para levar vocês até a gente em regeneração. Hoje a gente vai falar ainda, né? Vamos continuar falando, estamos falando sobre as falsas estratégias argumentativas. Vocês sabiam que tem pessoas que usam informações falsas como argumentos na redação? Professora, e o que acontece com alguém que usa argumentos falsos, ou seja, mentiras, informações mentirosas para sustentar uma redação? Sabe o que acontece? Ela peca na competência dos argumentos, né? Que é a competência 3 dos argumentos, 4, né? Competência 4, tá bom? E se ela fugir ao tema, acabar derrapando ali, ela pode até zerar a redação. Então, tenham bastante cuidado quando você vai dar informações dentro do seu texto. Certifique-se de que aquilo que você está afirmando seja uma verdade. Por isso que, como não dá para você consultar o Google na hora da prova do Enem, é bom que durante o seu processo de preparação, essa fase da primeira, segunda e terceira série, vocês se acostumem a pesquisar informações verdadeiras e não fiquem caindo em fake news. Se você está naquele círculo vicioso de receber informações falsas, porque ali tudo são por algoritmos, né? Ou seja, você pertence a um grupo de pessoas que está destinado a receber aquele tipo de informação falsa. Aí você vai receber informação falsa o tempo todo. Então, quando você vai usar uma dessas informações que você acreditou que era verdade, que você não se deu o trabalho de pesquisar no Google ou de ir lá naquele site que existe lá para desmentir fake news, você não se deu esse trabalho porque é muito mais cômodo, óbvio, acreditar na falsa, né? Na falsidade, na mentira. A mentira é mais cômoda, até mais bonita, mais agradável, porque é exatamente aquilo que eu gostaria de estar vendo, porque tem tudo a ver com a minha ideologia, com o meu modo de pensar, entendeu? Então é mais fácil acreditar naquilo ali. Eu acabo não pesquisando e saio propagando aquilo. Beleza, você propaga, mas isso é crime, né? E se você usar na redação, você zera. E se você zerar a redação, você está fora da competição. Você vai passar 1 ano se preparando para o próximo Enem ou pagar a faculdade do bolso, né?
que aí pesa mais no nosso orçamento familiar, com certeza. Então, para que você não caia nas cantadas de fake news, vamos para a aula de hoje. Vamos falar sobre falsas estratégias e falsos argumentos, falsas estratégias e falsos argumentos no texto dissertativo argumentativo. Vem para a aula porque aqui a gente só tem a ganhar e a aprender, tá bom? Eu costumo dizer o seguinte: a verdade dói. A verdade dói. É dureza alguém chegar para você e dizer, olha, você é feio. Não vou ficar com você porque você é muito feio. Você pode ser feio aos olhos de um, mas pode ser lindo aos olhos do outro. Você não é para os olhos daquele que te achou feio. Aquele que vai te achar bonito ainda vai te encontrar. Então, não se desespere. A verdade dói. A dúvida, gente, corrói. Ixi, será se é verdade isso? Será se ela falou mesmo isso de mim ou não? Né? A dúvida, meu Deus, a dúvida machuca a alma, maltrata o espírito. Mas a mentira, meus amores, a mentira destrói. Ela destrói vidas, destrói carreiras, destrói a credibilidade. A pessoa que mente uma vez, ela perde a credibilidade para sempre. O meu pai dizia o seguinte, meu pai dizia assim, a pessoa que mente para mim uma vez, se ela chegar para mim e falar, Augusto, não saia na rua que tem uma pessoa ali para te matar, pois eu vou lá e morro, porque eu nunca mais vou acreditar naquela pessoa. Não é isso? Tem uma história muito conhecida entre nós, que é a história do Pedro e o lobo. Aí o Pedro, ele é chamado para ser pastor, cuidar das ovelhas. E ele gostava de ficar brincando, sabe aquela coisa de brincar com a coisa séria? A gente não deve brincar com as coisas sérias, porque um dia você vai contar a verdade e as pessoas vão achar que é brincadeira e não vai ser levado a sério. Foi o que aconteceu com o Pedro e o lobo. Então, quando a cidade entrava na sesta, que é aquele momento, depois do almoço, todo mundo descansando, dormindo, o Pedro ficava tomando conta da ovelha. E aí ele gritava, olha o lobo, olha o lobo! E a cidade entrava em pânico e desespero, todo mundo correndo para salvar suas ovelhas. Chegava lá, aí ele sorria e dizia, brincadeira. Aí um dia, eles realmente foram atacados por uma alcateia de lobos, e o Pedro se desesperou, chamou, gritou por todos e ninguém veio ajudá-lo. E toda a cidade perdeu seu rebanho por conta da mentira. A mentira destrói, principalmente a credibilidade na sua palavra. Por isso que é um instrumento perigoso de você usar em redação. Não use. Quem usa argumentos falsos zera a redação, tá bom? Vamos continuar nossa aula, colocando aqui para vocês, deixa eu passar logo os efeitos. Então, para início de conversa, você sabe para que a gente usa a linguagem. Todo mundo sabe que a linguagem é o nosso poder de comunicação. A linguagem não é um instrumento apenas para você colocar nome e situação das coisas. Né? Não é só para dar nome para as coisas. A gente não usa a linguagem só para dar nome às situações, não. A linguagem a gente usa no nosso dia a dia para todo tipo de intenção. Principalmente, a gente usa para se comunicar, para transmitir as nossas ideias, para dizer o que você pensa, para se posicionar. E quando você se posiciona, você está construindo uma tese. O meu posicionamento é a tese que eu elaboro, é a minha opinião. Então, eu uso a minha linguagem para elaborar a minha ideia, para dar vida à minha ideia. Porque, na verdade, a gente tem que primeiro pensar antes de falar. Mas a gente costuma fazer o contrário, primeiro fala, depois pensa. E aí a língua paga caro, né? Devemos primeiro pensar para depois falar. Porque quando você pensa, você tem tempo de construir o texto na sua mente. E quando você reproduzi-lo oralmente, ele vem tratado e ele vem filtrado. Só aparece no seu texto aquilo que você de fato quer dizer. Pessoas que falam o que pensam são pessoas inconsequentes. E não esqueçam que inconsequência é um sinônimo de irresponsabilidade. Então, a gente não pode agir por impulso e muito menos falar por emoção e por impulso.
nós temos que pensar, filtrar o que queremos dizer, ou seremos tratados de inconvenientes ou inconsequentes, certo? Então, a linguagem, o poder da comunicação, a palavra, já dizia o ditado, a palavra é como uma flecha. Uma vez solta ao ar, ela não volta mais. Por isso, temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, com o que falamos e principalmente com o que escrevemos. Então, a gente também usa a nossa linguagem para assumir ponto de vista, para me posicionar, dizer o que eu penso e não ficar, é assim porque é assim. Não, é assim. E você vai dizer o motivo, mas é porque é assim e pronto. Enfim, a gente usa a linguagem para argumentar. Aí você fica, mas o que é argumentar? Fala tanto de argumentativo, argumentar. Argumentar, gente, primeiro, a palavra argumento, ela vem de uma palavra latina, que é o termo argumentum, né? Que tem o seu tema principal ali no prefixo argu. E esse argu quer dizer aquilo que brilha, aquilo que ilumina. Vem de um dos elementos, né? É da mesma raiz aquele elemento, chamado de argêntio, que é luminoso, tipo a prata. É a prata, né? A prata, é uma coisa brilhosa. Entendeu? Qual é o símbolo da prata? Não é AG? AG, que vem de agênio, do argumento. Então, é aquilo que brilha. Os argumentos de um texto são facilmente localizados, né? Então, como é que eu encontro os argumentos de um texto, professora? Você vai identificar a tese, que é a ideia, aí você pergunta o seguinte, por que que é assim? E essa resposta de por que que eu penso assim é que vai ser o meu argumento, certo? Então, eu posso dizer que o argumento é a justificativa da tese. A tese é a minha opinião, é aquilo que eu penso. Então, se eu digo assim, o casamento, aliás, a união estável é mais válida do que o casamento civil. Aí alguém diz, meu Deus, por que que você pensa isso? Bem, agora sim, por que que você acha que a união estável é mais válida do que o casamento civil? Aí eu vou dizer o porquê. Quando eu digo o porquê que eu penso assim, eu estou argumentando. Eu estou justificando a minha tese. Qual é a tese? A minha opinião. Qual foi a opinião? De que casamento válido, união estável é mais válido do que casamento no civil, casamento no papel. Entendeu? Aí, seja lá o motivo que eu vou usar para sustentar essa minha tese, tem que ser argumentos válidos. Eu tenho que me valer de leis, eu tenho que me valer de informações estáveis, verdadeiras. Olha a palavra, informações verdadeiras, tá bom? Para poder justificar essa minha ideia, e essa minha justificativa vai acabar o quê? Convencendo o meu leitor a acreditar nas minhas palavras, a concordar com o que eu estou dizendo. E quando eu convenço o outro a concordar com o que eu estou dizendo, eu estou persuadindo. E qual é a finalidade do texto argumentativo? Persuadir, convencer o outro a crer nas suas palavras. Continua. Sem efeitos, passando tudo aqui de uma vez, que eu não gosto de efeitos. Falsos argumentos e falsas estratégias. Então, argumentar é o quê? Resumindo, argumentar é defender o seu ponto de vista, é defender a ideia que você tem sobre alguma coisa. Você defende a sua opinião, você defende as suas ideias. Ontem, eu assistindo ao debate que aconteceu, eu vi as duas candidatas mulheres e fizeram uma pergunta querendo colocar as duas mulheres uma contra a outra. E, na verdade, o que houve foi uma junção de irmandade, né, que a gente chama... quando as mulheres uma se uniu à outra e elas não se atacaram. Pela primeira vez eu achei uma coisa muito lógica, já que estão defendendo o feminismo, a gente tem que defender a nossa ideia. Eu não posso contradizer aquilo que eu estou pregando. Se eu estou pregando o feminismo, eu prego a sororidade. Nós pensamos diferente, mas nós nos respeitamos. E foi uma maravilha ver pessoas argumentando com tanta lucidez como aconteceu
na noite de ontem. Assim, dizemos que no texto argumentativo, o efeito que se busca pelo seu produtor é a persuasão, é o convencimento. Então, qual é a finalidade do texto argumentativo? É convencer a outra pessoa a concordar com a sua ideia. E como é que eu faço esse convencimento, professora? Eu uso dados. Eu uso instrumentos sólidos que vão me ajudar nesse caminho. Beleza? Continua. Então, quando você pensa em argumento falso, que é argumento lógico, que é argumento falso, né? Argumento lógico e argumento falso. São dois tipos de argumento. Argumentos você já sabe, já expliquei o que é argumento. São informações verídicas que você deve usar para solidificar, para enraizar, para dar mais sustentação à sua opinião, para fundamentar, para provar que a sua opinião está correta. Então, a visão que a lógica, né? A gente tem a visão de que a lógica, quando você fala de lógica, raciocínio lógico, né? Então, a lógica é a ciência que estuda o raciocínio. E se deve à sua aplicação na Grécia clássica. Você começou lá na Grécia, estudo logo existe, logo penso, né? Então, é isso aí. Então, quando você fala de lógica, você já pensa em estudo do raciocínio. Quando você está na função de argumentar, você tem a obrigação de usar o papel da lógica. A lógica, ela é usada exatamente para desvendar o que torna um argumento válido ou inválido. Não é isso? Eu uso a lógica para saber se o que você falou é lógico ou não. E o lógico é aquilo que pode ser provado, é aquilo que a ciência comprova, é aquilo que tem informações verdadeiras. A classificação de argumentos em válidos ou não é uma tarefa de extrema importância para distinguirmos qual deles estão relacionados à verdade no mundo. Ainda que a verdade não seja total, a verdade não é soberana, né? Ela é relativa. Então, esses argumentos a gente chama geralmente de argumento lógico, que é o que eu devo utilizar. Argumentos lógicos, que são argumentos válidos, tá bom? Argumentos lógicos são argumentos que estão relacionados à verdade no mundo. Por mais que não exista uma verdade pura e verdadeira, mas eu tenho que ter a relatividade. Por exemplo, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de argumento lógico para vocês, tá bom? Aquilo que é lógico. O raciocínio lógico, ele é chamado de silogismo. Anote aí para você. Raciocínio lógico é chamado de silogismo. Silogismo é raciocínio lógico. Para você desenvolver um silogismo, ou para você desenvolver um raciocínio lógico, você precisa de 3 elementos. Você precisa da entrada, que é a premissa maior. Você precisa da redução dessa entrada, que é a premissa menor. E aí você deixa a conclusão que pode estar explícita ou implícita. Você pode dizer apenas a premissa maior e a menor, e deixar que a pessoa conclua por ela mesma o que você quis dizer. Mas você pode também concluir, não tem problema. Por exemplo, premissa maior, eu digo, é o termo mais generalizado. Se a demanda aumentar, então a empresa se expande. Essa é a primeira ideia. Olha, se eu vender mais, a minha empresa cresce. É a lógica, não é? Quanto mais eu vendo, mais a minha empresa se expande. Isso é um raciocínio lógico. Aí eu vou para uma parte mais específica. Agora eu pego, olha, eu comecei com a demanda, com a venda, né? Com a venda, com a procura. Quanto mais procuram, quanto mais eu vendo, mais a minha empresa cresce. Agora eu pego a parte menor, que é a empresa, e desenvolvo a segunda parte do pensamento lógico. Se as empresas se expandem, então elas empregam trabalhadores. Quanto mais eu expandir minha empresa, mais eu vou empregar pessoas. Vai acabar com o desemprego, vai diminuir o desemprego. Acabar não acaba, vai diminuir o desemprego. Essa é uma lógica. Quanto mais o país cresce, né, quanto mais aumenta as minhas exportações, mais o país cresce. Se o país cresce, eu crio empregos, novos empregos.
Não é isso? Se a demanda aumentar, então as empresas empregam trabalhadores. Essa é a conclusão. Se a demanda aumentar, haverá mais trabalhos para as pessoas. Isso é um raciocínio lógico, beleza? Faz parte do argumento. Já o falso argumento, que também é chamado de falácia, é aquilo que você fala da boca para fora, sem obedecer esse raciocínio lógico e sem ter base e nem fundamentação nenhuma em nada. Você simplesmente abre a boca e fala porque ouviu alguém dizer, porque acha que é dessa forma, você pensa que é e já sai propagando que é uma verdade. Em um texto argumentativo, é importante tomar cuidado com a falácia, ou seja, com os argumentos falsos, ilógicos, raciocínios infundados, porque eles vão prejudicar a sua argumentação, que é a base do gênero textual que você está construindo. Todo argumento falacioso, quer dizer mentiras, né? Pode encontrar razões. Por que a pessoa cria uma mentira? Porque ela encontrou razões psicológicas, íntimas, emocionais, mas essas razões nunca são lógicas. Então, são deduções que eu tiro do meu lado psicológico, minha natureza íntima, das minhas emoções, mas nunca uso a minha razão. Por isso, é preciso estar atento à construção textual, porque o texto argumentativo deve usar argumentos plausíveis, verdadeiros, pautados na lógica. Então, cuidado com aqueles que parecem sustentar uma conclusão, mas na realidade não sustentam. Cuidado com as informações que você jura que são verdadeiras, mas quando você filtra, elas não são. Vou dar uma ideia de raciocínio, exemplo de raciocínio falso. Exemplo de falso argumento ou de falácia. Quando você usa a emoção e não usa a razão para dar fundamento à sua fala. Olhe para a imagem do lado. O que é que você vê ali? O coelhinho da Páscoa, o que trouxe para mim 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim, né? Por que eu posso dizer que o coelhinho da Páscoa, eu poderia chamá-lo de um falso argumento? Por que o coelhinho da Páscoa não é lógico, é ilógico, é infundado, é uma falácia? Professora, tadinho do coelhinho, tadinho mesmo, né? Mas o que é que tem de ilógico na simbologia do coelhinho da Páscoa? É a associação entre coelho e ovo. Coelho não põe ovos, não é isso? Então, por que você chama de ovo da Páscoa, coelhinho da Páscoa? E sempre o coelhinho traz os ovos da Páscoa. Então, as crianças e as pessoas mais ingênuas acabam associando diretamente ovo a coelho. E não há associação lógica entre ovo e coelho. O coelho é mamífero. O do ovo é ovíparo, né? É diferente. Então, não tem essa associação. Isso aqui é um falso argumento, é uma fundamentação errônea que é vendida para a gente. E olha aí, a gente compra. Mas, na verdade, são símbolos diferentes. O coelho, ele representa a reprodução. E o ovo, ele representa o renascimento, a vida, o nascer da vida. Entendeu? Porque é o símbolo da Páscoa. A Páscoa é o renascimento de Cristo. Então, a ideia era essa. Mas como a indústria do chocolate queria vender chocolate, aí fizeram essa simbologia, passou aí para todo mundo, né? Como o do Papai Noel. Passa aí também, sem a gente questionar e ainda criando mitos, cuidado com os mitos que a gente cria, porque eles não são reais, tá bom? E um dia eles desabam como as falácias aqui, os falsos argumentos. Simbora. Exemplo de falso argumento que já havia sendo usado em redação. Preste atenção, tem gente que usou esse argumento e não sustentou a redação. E leva 0, né? Porque o que é um texto argumentativo com argumentação falsa? Gente, ele cai, ele não existe. Se tu não tem argumentação, tu não tem texto argumentativo. Se tu não fez o texto argumentativo, tu já errou na competência 2. Cancelou o texto, beleza? Então, vejam só. Exemplo de falsos argumentos muito usado em redação. Quando você diz assim, ó, todo político é corrupto.
Já vi isso em redação. Todo político é corrupto. A palavra todo generaliza. Você pode até não acreditar na classe política, mas tu também não pode acreditar que todos sejam corruptos. Tu entende que o todos abrange muita gente, e não só Brasil, mas você pega Brasil e mundo e de modo geral. Então, será se você pode provar que todos, sem exceção, são corruptos? Se tu não pode provar, tu não pode argumentar algo que não tenha comprovação. Não é verdade? Outro falso argumento. As pessoas chegam e dizem: a violência no Brasil é resultado do programa de TV. Há quem colocou isso em redação. A violência no Brasil é resultado de programas de TV. Mas, amores, teve um tempo que não havia programa de TV e já havia violência. Teve um tempo que não havia televisão e já havia violência. Então, a violência não resulta de programas de TV. Existem muitos fatores sociais que levam à violência. E um dos principais dele, aqui no Brasil, já que está direcionado violência no Brasil, um dos fatores que mais alimentam o mundo da violência é a impunidade. Não vai ser punido, então pode cometer violência. Outro argumento falso. Joana morreu depois de fazer radioterapia. Então, quem tem câncer não deve fazer esse procedimento. Ora, não é porque aconteceu com a Joana que vai acontecer com as outras pessoas. Cada pessoa é e tem um organismo diferente, reage de forma diferente. Tem pessoas que teve câncer, né? Pessoas que tiveram câncer, fizeram tratamento e sequer caiu o cabelo. Quando eu tive, caiu o cabelo, caiu o dente, caiu tudo. Então, cada organismo reage de maneira diferente ao tratamento. Então, você generalizar não pode, tá bom? O problema é quando a gente generaliza. Eu vou dar outros exemplos aqui de falsos argumentos que a gente vê rolando por aí. A gente vai só aprendendo, vai só colecionando as pérolas. Existem argumentos que, apesar de seguirem um raciocínio lógico, você jura que tem uma razão, né? Mas no fundo não tem. Eles não são válidos. Por quê? Porque ignora a relatividade. Então, é assim, tu nem pode dizer com certeza absoluta, tá? Nem é totalmente verdade, mas também não pode ignorar que é a relatividade. Exemplo de raciocínio lógico com argumentos inválidos. Aí a pessoa diz assim, ó, eu vou mostrar aqui a questão da relatividade. Quer dizer, não cabe a todos, não generalize. Tem que ver a outra parte. Alguém diz assim, ó, todos os mamíferos têm pelo. Isso é um raciocínio, né? Todos os mamíferos têm pelo. Olha, a questão do todos é que é o problema. Quando você usa todos, ou o contrário, apenas, somente, né? Você já fica em dúvida sobre esses argumentos. Os cavalos têm pelos, logo são mamíferos. Ok, aí está tudo bem. Conclusão, baleias são mamíferos, mas baleia não tem pelo. Logo, nem todo mamífero tem pelo. Mas ter pelo é uma das características do mamífero. O que tu não pode dizer é que todo mamífero tem pelo. Mas tu pode dizer que uma das características dos mamíferos é que eles têm pelo. No entanto, há mamíferos que não têm pelo, como a baleia. Até porque se baleia tivesse pelo, ela não deslizava pela água, não vivia na água, gente, porque a água não combina com pelo. Até nadador, quando para ser um bom nadador, ele depila todo o corpo para poder deslizar melhor na água. Não é verdade? Então, isso aqui é chamado de raciocínio inválido. Você jura que está indo no procedimento lógico, mas há uma falha. E a falha foi aqui, ó, foi na generalização. Você tem que usar a relatividade. Olha, gente, nem tudo é desse jeito. Existem exceções. Políticos são corruptos, mas existem exceções. Tudo bem, tá aí é certo. Agora, dizer que todos são, você não pode fazer esse tipo de argumento. Se você fizer, você será contraditório. Você vai, com certeza, alcançar uma nota ínfima numa redação, principalmente de Enem, tá bom? Então, não generalize nos seus argumentos. Pondere, relativize, faça como Albert Einstein. Use a relatividade.
Ou seja, um ponto de vista é diferente dependendo do ângulo por onde ele vai ser enxergado. A mesma cena que você viu de um ângulo pode ser outra quando vista de ângulo diferente. Isso é a lei da relatividade. Beleza? Simbora. Aqui eu vou colocar algumas questões, exemplos, participem, respondam. Quero vocês aí no chat arrasando, reconhecendo os raciocínios lógicos e os falsos, tá bom? O raciocínio lógico e a lógica falsa aqui das nossas afirmativas. Todos os homens são mortais. Tá aí uma coisa que é genérico e é verdade, né? Isso aqui é genérico, foi usado todos, mas é uma verdade. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Ok, realmente Sócrates é homem. Quando eu falo, acho que quando a frase diz homens, quer dizer seres humanos, né? É porque a gente vive num mundo tão machista que até os seres humanos, de modo geral, são chamados de homens. Né? Homens e mulheres, seres humanos, são mortais. Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é mortal. Verdade. Todos os seres vivos são mortais. Não é isso? Todos são mortais. Então, se Sócrates é um ser vivo, portanto, ele é mortal. Conclusão lógica. Isso é lógico. É a mesma coisa eu dizer, todo mundo que nasce um dia vai morrer. Eu nasci, logo um dia eu vou morrer. Isso é lógica. Vamos lá. Sobre o argumento acima, é correto afirmar que se trata de olha só a palavra aí em grego, né? Se trata de um non sequitur. Professor, o que é o non sequitur? Calma, vou já mostrar para vocês o que é, tá bom? Se trata de um argumento válido, trata de uma falsa comparação, analogia, ou uma petição de princípio. Olha, não é uma falsa analogia, é um argumento válido, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Isso é um argumento válido, ou seja, o raciocínio é lógico e o conhecimento é de todos. É algo que não precisa de ciência para provar, porque é um conhecimento generalizado. Continua. Segunda afirmativa. A ciência ainda não foi capaz de encontrar, olha a afirmação, a ciência ainda não foi capaz de encontrar uma explicação para o surgimento do universo. Ela tem um Big Bang, não tem não, a ciência? Portanto, Deus existe. Então, se a ciência não explica o surgimento do universo, então foi Deus quem fez o universo. E logo Deus existe. Esse argumento aí, você acha que se trata de um apelo à ignorância? Ele é um argumento válido? Ele se trata de uma generalização apressada, a pessoa não parou para pensar e pluf, já foi para a conclusão? Ou se trata de uma analogia, de uma comparação? A ciência não foi capaz de encontrar uma explicação para o surgimento do universo. Portanto, Deus existe. Olha, eu acho que é um apelo à ignorância. Por quê? Porque nem sei, a ciência ela não explica tudo, certo? Eu não posso dizer que só é verdade se a ciência explicar. Eu não posso dizer uma coisa nem a outra. Isso aqui é a questão da falta de relatividade. Eu posso dizer, é provável, então, que a teoria de Deus seja correta. É provável, porque aí eu vou estar usando a lei da relatividade. Entenderam? Mas eu falar, portanto, afirmando uma conclusão, inserindo, concluindo, aí é apelo à ignorância, porque você tem que considerar a relatividade. Continua. Agora eu vou explicar o que é o non sequitur, né? Olha para essa imagem aqui embaixo. Você tem aqui o nome da charge, a ciência e o resto. Aí você tem dois caminhos aqui, ó, uma seta apontando para cá e a outra seta aponta para esse outro caminho. Você vê que esse caminho é mais largo e é mais curto, certo? O outro caminho é mais longo e sinuoso. Olha o quanto ele é demorado. Esse caminho mais curto e rápido é chamado de
respostas simples, mas erradas. Aquele caminho mais difícil, que tem uma estante de livros e tem pessoas lendo pelo caminho, é chamado de respostas complexas, mas corretas. E você vê a massa caindo no precipício. Estão despencando no precipício. Por quê? Porque escolheram a resposta mais simples e a errada. A complexa, geralmente, é a correta. Mais simples é a mais errada. Então, não tenha medo da dificuldade, não tenha medo dos empecilhos, não tenha medo dos obstáculos, tá bom? Non sequitur é uma expressão latina que significa não se segue o quê? Ela designa, né, ela se relaciona à falácia lógica, ou seja, à falsa lógica, na qual a conclusão não decorre das premissas, não segue aquela ordem de premissa maior, premissa menor. Ela pula, ela salta. Ela sai da premissa maior e pula para a conclusão. Ou seja, ele não relativiza. Em non sequitur, a conclusão pode ser verdadeira ou falsa, mas o argumento é falacioso porque há falta de conexão entre a premissa inicial e a conclusão. E qual é a conexão delas? É a premissa menor, não é isso? Se você coloca assim, vou falar aqui uma falsa lógica. Biscoito é feito de água e sal. O mar é feito de água e sal. Logo, o mar é um grande biscoitão. Isso é a falsa lógica, né? Biscoito é feito de água e sal. O mar é feito de água e sal. Logo, o mar é um falso biscoitão. Isso é falsa lógica. Se você alterar qualquer ordem aí, você vai ter uma resposta errada. Existem diversas variações de non sequitur e outras falácias lógicas se originam deles, tais como a afirmação do consequente e a negação do antecedente, tá bom? Então, aqui a filosofia explica para a gente. Uma falácia non sequitur é uma argumentação em que se faz uma proposição e, posteriormente, chega-se a uma conclusão que não respeita a proposição original. Olha só aqui, quando eu digo nada existe se Deus não existir, mas B existe sem que A possa existir. O Gregório de Matos usava muito isso na poesia barroca, tá bom? Uma afirmação consequente. Penso, logo existo. Não é isso? Isso aqui é uma frase de René Descartes. As pedras existem, logo as pedras pensam. Isso aqui a gente chama de negação de antecedente. Penso, logo existo. As pedras existem. As pedras pensam? Não. O que é que você fez? Você trocou, né? Você trocou o existir pelo pensar. Penso, logo existe. As pedras pensam, logo existe. Aí sim, mas se você trocar a ordem, você já comete uma falácia. Trocar a ordem dos fatores, a matemática diz que a ordem dos fatores não altera o resultado, não é? Mas aqui, na estrutura lógica, se você mudar os fatores de ordem, você vai alterar no resultado. Uma afirmação não consequente. Se eu ganhasse na loteria, saberia que ela premia de verdade. Eu nunca ganhei na loteria, então a loteria é falsa. Isso também é uma não consequente, porque eu tenho que considerar que outras pessoas já ganharam. Não é porque eu não ganhei que seja falsa. Falar a verdade, eu nunca ganhei porque eu nunca nem joguei, né? A gente chama de apelo à ignorância, aquela resposta lá que a gente viu ainda há pouco, né? É chamado de argumento ad ignorância. Ocorre quando o desconhecimento, quando você desconhece o fato e mesmo desconhecendo, você usa para justificar a afirmação. Você nem conhece a história, mas você usa para justificar uma afirmação. Também podemos definir como falso argumento, uma vez que ocorre quando alguém afirma que uma proposição é falsa, porque ninguém até então provou que é verdadeira, como aconteceu lá. Ninguém nunca provou que o universo existe, então Deus existe. Então, isso aí é chamado de apelo à ignorância. Ou que é verdadeira porque ninguém provou que é falsa. Quer dizer, embora o apelo à ignorância possa parecer um erro de raciocínio bastante elementar, dependendo da forma como é usada, tem um grande poder de persuasão. Tem gente que usa a falácia e consegue convencer as pessoas, viu, gente? Demais. Então, é comum encontrarmos em discussões
para as quais faltam evidências conclusivas, não é isso? Ora, se não conseguimos provar que Deus criou o universo, então, né? Então, se não podemos provar quem foi que criou o universo, então foi Deus. Então, isso daí é você usar desse tipo de argumento. Agora, vejam aqui. Na questão tem a charge e a atendente, né, de telemarketing diz: olá, sim, estou entendendo. Claro, estarei transferindo. Nossos atendentes estarão lhe ajudando. Você poderia ficar aguardando? Olha o tanto de endo. Estou entendendo, estou transferindo. Estão lhe ajudando. Você poderia ficar aguardando? Na charge, o principal suporte para invalidar o discurso da atendente, o que é que invalida o discurso dela? O que é que torna o discurso da atendente falso? O uso da expressão olá sim, não. O uso da expressão claro, claro que não. Os verbos no gerúndio, com certeza. Isso torna o argumento dela falso. Quando ela diz, estou entendendo, é falso. Quando ela diz, estarei transferindo, nossos atendentes estarão lhe ajudando, você poderia ficar aguardando. Tudo é falso, sabe por quê? Eu vou explicar o porquê. Porque quando você usa o gerúndio dos verbos, ele vai trazer o sentido à palavra de um tempo que nunca se acaba. Usar o gerúndio quer dizer que a ação ela é inconclusiva. Enquanto a mulher ficar dizendo sim, estou entendendo, é porque ela ainda não entendeu. Ela está entendendo, mas ela ainda não chegou à conclusão de entender. Se ela diz assim, estarei transferindo, é porque ela ainda não transferiu. Então, você não vai ser atendido. Se ela diz assim, estarão lhe ajudando, é porque ainda não estão ajudando. Gente, o gerúndio é uma forma de você protelar, passar para frente uma solução. Enquanto você não tem a solução, você protela, engana o consumidor. Gerundismo é uma forma de enganar e é uma forma de usar um falso argumento, tá bom? A gente continua essa aula na próxima semana. Uma boa semana para vocês. Até segunda.